Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, amém? Meus queridos, desculpa aí o atraso, já estamos há 10 minutos atrasados. Normalmente o culto é para começar às 6, tolerância de 5 minutos, mas acho que são 6h15 ali. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que adentraram esse santuário, aos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Seja muito bem-vindo, você está na casa do Senhor, na Igreja Batista da Avenida Liberdade, e essa igreja está lhe recebendo de braços abertos. Fiquem à vontade. Meus irmãos, o nosso pastor Will de Selma Rocha, está de férias, em gozo de férias. Fui lá para a Bahia, mais precisamente para a cidade de Uruçuca, sua terra natal, e está ali se deleitando junto com os seus pares, seus familiares, sobrinhos que ele nem conhecia, só conhecia de foto, de vídeo, e agora conhece pessoalmente. E esperamos em Deus, que Deus esteja proporcionando a ele ali dias melhores, dias bons, dias de regozijo, de alegria, e que ele volte para o nosso meio, são e salvo o mais breve possível, porque nós já estamos sentindo a falta da família pastoral. Meus queridos, essa igreja, ela está intercedendo em oração por alguns irmãos que estão carecendo de orações voltadas para a questão da saúde. Então, se o irmão pegar esse seu boletim, nesse encarte que está grampeado, o irmão verá aí que tem, na parte de, esta igreja está orando pela saúde de, onde tem pedidos. A igreja deve orar por Eliette, a irmã Eliette está fazendo tratamento e requer muitas de nossas orações, não só de oração, mas talvez até também, no caso, é bom marcar visita, por Cauã, a irmã Lourdes, por Marcos Ferreira, Valéria Ferreira, Clarindo e o irmão Clarindo Dona Anice, o irmão Malheiros, pastor André, filho do irmão Lopes e da irmã Eneida, que também está lá na Bahia, pelo senhor Santana, senhor Marcelo Borges, que é o gerente de compras do Hospital Português. Ele foi acometido de 3 paradas cardíacas, e pelo que eu soube, graças a Deus, me parece que ele já foi transferido para um outro setor, menos traumático, mais leve, lá do Hospital Português. Mas a igreja continua orando por ele e também por sua família. Pelos exames da irmã Elizabeth Bastos, o resultado de exames, como também pelo senhor Sebastião Marinho. O senhor Sebastião Marinho, ele é evangélico, a nora dele não soube me informar qual é a sua igreja, mas ele é sogro de uma senhora chamada Simone, que ela é engenheira eletrônica lá do Hospital Português, e ela pediu encarecidamente que a igreja orasse por ele. É um senhor já idoso, mas ela contando para a gente que a agonia dele é querer voltar para a igreja, não é nem voltar para casa, porque ele fica preocupado se alguém abriu a porta para a igreja, quem fechou a igreja, enfim, coisa de servo de Deus que realmente se dedica ao bom andamento da casa de Deus. Como também os irmãos continuam orando pela irmã Otávia e pela irmã Lúcia. Temos também famílias afastadas da igreja, a nova diretoria do ano que vem, por Nathalie e família, Sociedade de Homens Batista, Associação Central, finanças da nossa igreja, Igreja Ibal. Os irmãos orem com relação a isso. E relembrando, meus irmãos, que se hoje a igreja fosse entregar a cesta básica que sempre entrega, nós não teríamos ainda metade do que a igreja entrega, de volumes. Então a igreja atente para isso. A entrega está marcada para o próximo domingo. Caso o irmão ainda não trouxe seus mantimentos, você tem, terça-feira tem evento aqui dos homens, temos também na quarta-feira o culto de oração, e caso o irmão não esteja com tempo, condições de comprar mantimentos, para colocar ali onde fica logo ali atrás, no último banco dessa fileira do meio,
ou o primeiro de quem vem de lá para cá, para depositar ali naqueles baldes, nos depósitos. O irmão, se quiser, se achar por bem, pode entregar uma espécie em dinheiro à diaconisa Eukênita, porque aí ela verá qual é o mantimento que mais está faltando e compra, né? Vez por outra, eu e o irmão Beto, nós temos feito isso, já que o nosso corre-corre é muito grande. Mas não deixe de contribuir, né? Como eu estou falando para os irmãos, se fosse hoje, para entregar hoje, a igreja não iria entregar metade das cestas básicas que entrega. E nós temos um compromisso muito sério, muito grande. E é como se diz na linguagem popular: fome não espera, tá? Fome tem pressa. Orem também, meus irmãos, pela irmã Raíssa e pelo irmão Alexandre, e por Arthurzinho. Arthurzinho, ele tem deixado Raíssa e Alexandre sem dormir a noite toda. Dorme o dia todo e à noite é só chorando e aperreando o juízo de painho de manhã. E a irmã Raíssa e o irmão Alexandre estão muito estressados. O irmão Alexandre esteve hoje aqui no culto pela manhã, mas estava morrendo de sono. Disse: não, eu vou ver alguns fazeres aí, vou voltar para casa para ver se consigo descansar e dormir. É coisa de pai e mãe de primeira viagem. Para se adaptar realmente, tem algumas dificuldades. Meus irmãos, hoje as igrejas batistas propriamente dita, elas estão iniciando o mês da música. E a nossa igreja batista, ligada à Convenção Batista Brasileira e à Convenção Batista de Pernambuco, ela também se inclui nesse evento. Então nós estamos comemorando justamente o mês da música. Eu gostaria que os irmãos atentassem, modesta parte, fui eu que fiz a capa do boletim, e atentem para o que está escrito no boletim, a capa. E se tiver até também algum erro, alguma discordância, pode nos informar também, que é para a próxima vez procurarmos fazer da maneira mais correta. Mas uma das virtudes da denominação batista é que ela investe muito na área de música. E nós precisamos ainda investir muito mais. A nossa igreja também precisa investir muito mais nessa área. E o que nós pedimos justamente a Deus é de que Deus continue conservando aqueles irmãos que se dedicam para essa área, que trabalham nessa área, que procuraram fazer curso de música voltado para a área. Por quê? Porque nós sabemos também que o nosso maior inimigo, o inimigo ferrenho do Senhor Jesus Cristo, o que ele quer é justamente perturbar essa área. Eu nunca vi uma área tão perturbada do que a área de música pelo nosso maior inimigo. Então atentem para isso, tá? Orem pelos irmãos que estão à frente nessa área de música. Atentem muito bem. Logo mais eu irei trazer o recado de Deus através da homilia, e nós fizemos justamente o esboço do sermão voltado, alusivo ao mês da música. Mais algum aviso, Vilma? A irmã Eneida irá dirigir o culto dessa noite, e com ela a palavra. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Glória a Deus. Fiquei muito feliz, né, com essa abertura que o nosso querido irmão Antônio, pastor, né, só falta ser consagrado, fez sobre a abertura do mês da música. Fiquei muito feliz. Nós vamos ouvir o instrumental, né? Não, o irmão já deu as palavras de boa-vinda. Nós vamos, nesse momento, orar, vamos ficar de pé e orar, e depois nós vamos ter o grupo Louvarte, né? Fazendo aí um momento de comunhão com todos nós. Vamos orar, amados? Eu gostaria de que Valéria orasse nesse momento, pedindo a Deus a direção para esse trabalho que vamos realizar hoje à noite. Deus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede em tua presença. Queremos te agradecer porque chegamos aqui em paz na tua casa.
Ó Deus, obrigada por mais um culto que será realizado nessa noite. Ser com os teus servos que estão à frente do trabalho, com a abertura do mês da música, que nós possamos, ó Deus, estar sempre louvando e engrandecendo o teu santo nome, porque toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Ser com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pés, nós vamos cantar com o grupo Louvados. Graça e paz, irmãos. Ontem tivemos 2 aniversariantes do mês assim, de novembro. Carlos Gabriel dos Santos, né, não pôde vir, está enfermo, devemos orar por ele. E também o diácono Severino Firmino. Hoje pela manhã ele esteve aqui presente. E no dia 7, Maria José Jorge da Silva e a filha do irmão Leonardo, a irmã Elisanete Angelina, amanhã fará um aninho de vida. Então devemos orar, né, esses aniversariantes. Dia 8, a irmã Letícia de Oliveira, Tassiano Lopes, primeiro secretário. Dia 11, André Gabriel Lima da Silva. E dia 12, o irmão Manuel Severino, né, não está presente. E no próximo domingo direi os próximos aniversariantes. Que Deus abençoe cada um.
Deus. Vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. Que responsabilidade cantar e viver aquilo que cantamos. Nesse momento, nós vamos pedir a nossa irmã Verônica, que nos eleve a Deus em oração invocatória nesse momento. Irmã Verônica. A mãe de Vilma, Vilma Maria. É Desculpe, Veronice, me perdoe, Veronice. Querido Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esse momento maravilhoso que aqui nos encontramos na tua santa presença. Queremos te agradecer por uma semana de paz que tu nos desse, de bênção, de livramento. E por mais um dia, meu Pai, que tu nos concede de estar aqui para juntos, com os teus servos, louvar e glorificar o teu nome na beleza da tua santidade, porque somente tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Queremos te agradecer, meu Deus, por tua serva que está à frente desse trabalho. Continua abençoando ela, dando-lhe saúde, Senhor, usando ela conforme o teu querer. Ó Pai querido, toma a direção desse culto, Pai. Que tudo que seja feito aqui seja para a tua honra, para a tua glória. Recebe, Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, que chega até o trono da tua graça, como cheiro suave às tuas narinas, meu Pai. Abençoa todos os enfermos, meu Pai, que foi nomeado aqui nesta noite. Visita cada um nesta hora, Pai Santo. Sê tu o bálsamo, Senhor, para a dor de cada um, ó Pai. Ajuda os teus filhos, Pai, que estão enfermos, precisando da tua ajuda. Abençoa teu servo pastor, onde ele se encontra nessa hora, Senhor, sê com ele. Guarda ele e toda a sua família. Abençoa e traz de volta, assim como tu levasse ele em paz. Ó Pai querido, perdoa nossas falhas, todos os nossos pecados, pois tu sabes que somos falhos, somos imperfeitos. Tem misericórdia de cada um de nós, nos ajuda para cada dia mais nos servir melhor. Pois tudo isso nós te agradecemos, com perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos entre nós a filha da nossa irmã
Lucinete. Ela está aqui conosco, o nome dela é Jane. Eu gostaria que ela ficasse de pé, por gentileza, e também, não sente agora, por gentileza, e também nós temos aqui, minha vista está meio ruim, que veio com a família do irmão Davi, Anderson. Né? Fique de pé também, Anderson, por gentileza, para que a igreja possa lhe conhecer. Anderson, que veio com a família do irmão Davi. Nós vamos dizer para esses visitantes, sejam bem-vindos em nome do Senhor. Mais bonito, gente. Sejam bem-vindos em nome do Senhor. E que vocês possam voltar para estar conosco louvando ao Senhor. Muito obrigado. Nós vamos ler agora, em uníssono, uma leitura uníssona, Colossenses 3,16. Vamos ler juntos, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Vamos agora cantar, entoar o hino de número 385, na regência da nossa irmã Vera Lúcia.
Glória a Deus. Irmãos, nós vamos, nesse momento, orar, agradecer a Deus por esse momento de louvor e gratidão, né, e adoração ao Senhor. E nós vamos pedir à nossa querida irmã Maria do Carmo que faça essa oração. Graça e paz. Deus nos abençoe, Amém. nos proteja e nos conduza para ter uma boa semana e saúde para todos os enfermos que estão precisando de uma oração. Amém. Amém. Cantai ao Senhor em toda a terra, proclamai de dia em dia a sua salvação. 1 Crônica 16, 23. Nós vamos ainda louvar ao Senhor com o hino 66 do HCC, com a nossa irmã Vera Lúcia. Nós também estamos felizes, né, porque estamos contando com a presença da nossa irmã, carinhosamente chamada de Leninha, irmã Marlene, esposa do nosso irmão Benjamin. Seja bem-vinda, vamos dizer, irmãos, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, minha irmã. Cristo, meu bom mestre,
Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, nesse momento, nós vamos agora ter uma participação. Desculpem, amados. Nós vamos, nesse momento do mês da música, né? Nós vamos recitar o tema desse mês. Gostaria que todos recitassem conosco. O louvor e adoração a Deus de viver na igreja. De novo. O louvor e adoração a Deus, minhas razões de viver na igreja. Divisa. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Salmo 57, versículo 7. Nós vamos ter agora uma participação musical com os irmãos Luiz e Magali. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. A palavra de Deus no Salmo 150, versículo 6, diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, Salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus. Que esta seja a melhor coisa que nós fizemos. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em
aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós queremos também destacar a presença de Vanessa e Maria do Carmo. Estiveram de manhã, né? E são da Assembleia de Deus, se eu não me engano. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, por gentileza. Sejam muito, vamos dizer, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Dani, vamos tocar aí. Visitante, seja bem-vindo. Vamos cantar? Visitante, seja bem-vindo. Visitante, seja bem-vindos. Sua presença é um prazer. Em Jesus estamos dizendo: essa igreja ama vocês. Eu te amo e Deus te ama, e assim devemos viver. Eu te amo e Deus te ama, vamos sempre assim. Amém. Nós vamos agora, irmãos, fazer a leitura bíblica alternada. Hoje é dia de festa ainda, viu? Então, por isso, é um dia de festa. Vamos ler, dirigente, congregação, dirigente, todos vamos lá. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Seus atos com hino, bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Agora, amém. Agora nós vamos passar a palavra ao nosso irmão Antônio. Ele fará uma leitura, né, para a preparação da mensagem. Acompanhe no seu boletim, onde tem aí leitura para a mensagem desse que vos fala. Com base no texto, no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 19 a 22. Quinto livro da Bíblia. Aliás, perdão. Deuteronômio 31, 19 a 22. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel, pondo-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra, que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará. Então se tornará a outros deuses, e os servirá, e me irritarão e anularão a minha aliança. E será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua imaginação, o que ele faz hoje, antes que o introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, ó Deus, por este momento solene. Te damos graças, ó Deus, por cada pessoa que saiu da sua casa e veio com o intuito de aprender mais da tua palavra, de adorar o teu nome, de engrandecer a tua palavra. Nós te damos graças, ó Deus, pela vida de cada irmão aqui presente, pela saúde de cada irmão aqui presente.
Nós te damos graças, ó Deus, porque eles saíram de forma generosa para, junto conosco, praticar justamente o que a tua Escritura manda, que é de congregarmos juntos e adorar o teu nome. Ó Pai amado, Pai bendito, que o Senhor seja com a homilia daqui a pouco, e que o Senhor seja também, ó Deus, com o entendimento de cada irmão aqui presente. Seja também, ó Deus, com aqueles que estão em casa e que não puderam vir ao teu santuário, por vários motivos, mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, e que a tua palavra chegue aos seus ouvidos como um calmante e um refrigério para a alma deles. Fica conosco, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo, amém. Agora é o momento ofertório, né? Nós agora iremos ter um momento de dedicação de dízimos e ofertas, a oferta de amor. Eu gostaria que, com a música instrumental, desculpa. Nós vamos ter agora uma oração dedicatória. Nós vamos orar com o nosso irmão Malheiros. Após a oração do irmão Malheiros, o nosso irmão Antônio terá a palavra, né? Nosso vice-presidente. Estará com a palavra. Glorioso Deus, majestoso Pai, queremos te agradecer em primeiro lugar pela oportunidade de estar na tua casa de oração, com um fim especial de louvar e engrandecer o teu santo nome. Abençoe todos que chegaram com esse pensamento de fazer este louvor a ti, e aqueles que não puderam vir, que em próxima reunião possam estar conosco para louvar, para engrandecer o teu santo nome. E agora te pedimos que abençoe todos aqueles que depositaram um pouco do seu para a obra do Senhor, que Deus cuide de cada um, e daqueles que não puderam fazer nesta hora, em outra hora nosso Deus tem a oportunidade também conosco para ofertar a casa do Senhor. Continua conosco, ó Deus, abençoa a tua mensagem, que o teu servo, através do Espírito Santo do céu, possa trazer os nossos corações para melhor dar suporte na nossa vida. Toma nas tuas santas mãos, perdoa os nossos pecados, no santo nome de Jesus é que te pedimos agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, agora fiquemos atentos para ouvir a mensagem que o Senhor está enviando para nós através do seu servo.
Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos aqui presentes e com aqueles que irão ver esse culto logo mais, já que nós estamos com problema na internet, mas o culto está sendo gravado. Eu fui informado que está sendo gravado e depois o irmão, caso queira, os nossos irmãos aqui responsáveis pela parte de informática da igreja, enviará para você, e você pode enviar para um ente querido seu, como se faz todo domingo. Eu envio o culto da manhã e da noite para mais de 270 pessoas. E se eu não levar, se eu não mandar, eu fico doente, eu me sinto mal. Que eu quero que todo mundo prove do bom que nós estamos provando nesse momento. Meus queridos, nesse mês de novembro, como eu falei lá no início do culto, as igrejas batistas, elas estão comemorando o mês da música. Eu, particularmente, se tem algo que me dói, se tem algo que me incomoda dentro da igreja, é justamente eu não ser voltado para a música. Eu nunca fui chegado à música. Eu tive sérios problemas com os ministros de música da igreja que passei, tanto de Jaboatão como em Engenho do Meio. Na verdade, eu não estava nem como congregado, mas eu sempre estava acompanhando Beth, porque ela era educadora cristã daquela igreja, e os ministros de música, os responsáveis pela música, eles ficavam sempre, e você não vai não, venha para cá cantar no coro, mas eu nunca fui muito, não sei porque, eu acho que eu tenho um alto preconceito com a minha voz na área de música. Mas tem um detalhe, eu amo música, eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir, e também gosto de louvar ao Senhor. E esse é um dever e uma obrigação nossa. O tema desse sermão, eu intitulei como A Música Foi Dada pelo Próprio Deus para Preencher um Propósito Educacional. A música foi dada pelo próprio Deus para preencher um propósito educacional. Os músicos cristãos, meus irmãos, recebem extraordinária capacidade de aplicar o seu talento natural na obra de Deus, para ensinar verdades eternas dentro da igreja através da música. Este dom espiritual de edificar através da música deve ser exercido na obediência dos mandamentos, entre aspas, seguir o amor e procurar os melhores dons. A música, meus queridos, pode ser usada como uma forma de adoração, uma expressão de louvor, de gratidão, reconhecimento da grandeza e soberania divina. Podemos entoar cânticos de louvor para expressar alegria, gratidão a Deus e o adorá-lo, como estamos fazendo essa noite. A música é uma forma de decorar as Escrituras. A Bíblia diz em Colossenses 3,16, Paulo escrevendo a sua carta aos Colossenses, ele diz, abre aspas, a palavra de Cristo habita em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Há uma expressão popular que diz, quem canta, fale bem alto, quem canta é bíblico. Por isso, porque o apóstolo Paulo ele estava dizendo justamente aos Colossenses, que admoestai-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Agora, a música como forma de adoração. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 1, diz, então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo, cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. A música também como forma de louvor, está aí no Salmo 35, de 1 a 3, e no Salmo 81, 1 e 2. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos fica bem o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhes louvores com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Esse é o Salmo 33, versículo 1 a 3. Já o 81, de 1 a 2, o salmista diz, cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, erguei alegrias, vozes ao Deus de Jacó, entoai um salmo e fazei soar o adufe,
a suave harpa e o saltério. A música também ela pode ser trabalhada como moldura da palavra de Deus. A música ela é uma forma de decorar as escrituras. Isso eu já falei, desculpa. Deus criou música e nos deu habilidade para criar diferentes tipos de música. Na Bíblia, a música serve principalmente para louvar a Deus. O Salmo é um livro de cânticos, ou livro dos Salmos. A música também serve para expressar diferentes sentimentos sobre situações da nossa vida. Desde um lamento, desde uma alegria, desde uma esperança, desde também de uma tensão psicológica. A música é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Você já imaginou como seria o mundo sem música? Você já imaginou como seria a música sem instrumentos? Já pararam para analisar? Cantamos aqui nessa noite alguns hinos, entoamos. Tivemos a participação musical do irmão Daniel no teclado. Às vezes temos participação dos irmãos na bateria. Tivemos a participação da irmã Valéria no violão. Às vezes também temos participação de irmãos tocando guitarra e assim por diante. Por sinal, eu coloquei essa questão no boletim de vocês, na capa do boletim. Na música na Bíblia, meus irmãos, nós encontramos vários textos citados, aluzente a esse assunto. O Salmo 96, de 1 a 2, diz: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. Já o Salmo 100, versículo 2, o salmista diz: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Já no livro aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 5, versículo 19, ele diz: falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O salmista, mais uma vez, no Salmo 40, versículo 13, ele diz: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Isso é ele cantando, você cantando. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Os que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe músicas com uma lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toque com habilidade ao aclamá-lo, conforme o Salmo 33, versículos de 1 a 3. Isso é o salmista falando, e ele, na verdade, ele está falando e ele está recomendando para que as pessoas daquela época façam isso, e nós presentes também. Paulo, mais uma vez, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, ele diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E o salmista, no Salmo 150, versículos de 1 a 6, diz: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-nos pelos seus efeitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira, com a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de corda e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tiver vida, tudo que tiver fôlego, louve ao Senhor, aleluia, louve ao Senhor. É o salmista dizendo no Salmo 150, versículo de 1 a 6. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21, diz o seguinte: então Miriam, a irmã de Moisés, a profetisa, a irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Isso é justamente quando o povo passou pelo Mar Vermelho, o povo de Deus. No livro de Juízes, capítulo 5, versículo 3 diz: ouçam, ó Israel, governantes, escutem, cantarei ao Senhor, cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Tem um cidadão que trabalha na área de geladeira, não é refrigeração, é de geladeira. Refrigeração é com o pessoal do ar-condicionado, é uma firma contratada lá no hospital onde eu trabalho.
E esse cidadão, nós chamamos ele de capitão, não lembro o nome dele, mas ficou conhecido por capitão, todo mundo chama ele capitão. Quando eu encontro com ele, eu bato logo continência, porque corre o risco de você passar 10 dias preso, se não bater continência. Mas eu brincando com ele. Mas sempre, vez por outra, ele chega, irmão Antônio, quando ele encontra comigo pelos corredores, no elevador, aí ele tira um papel do bolso e faz, irmão Antônio, veja se esse hino tá bom, meu irmão, veja aí, veja. E ele acha que eu entendo de música. Veja aqui, meu irmão. Aí ele começa, canta bem baixinho, com aquela vergonha, com a timidez, mas ele cria sempre hinos. E eu acho tão lindo isso, porque é um homem já idoso, e ele sempre tem na mente de criar hinos. E eu falo para ele, tá bom, irmão, olha, vou lhe dar uma dica, cante em culto doméstico, quando tiver sua família, cante em cultos nos lares, quando a igreja tiver um culto nos lares, se ele for dado a oportunidade ao irmão, o irmão cante. E depois que o irmão vê que combinou com um instrumento, procura alguém que tem um violão, e vê que realmente casou algo com o seu hino, com o instrumento, o irmão cante na igreja. É mesmo, né, irmão Antônio? Deixa quem quiser falar. Como diz aí a música popular, nem ligue, deixa quem quiser falar. E cante a Deus, louve a Deus. E eu acho isso magnífico. E aqui a Bíblia está dizendo que o bom é você criar música e cantar louvores ao Deus. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, Davi diz, e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpa, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Já no 1 Samuel, no livro 1 Samuel, capítulo 16, versículo 15 a 16, diz, os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. E era justamente com relação à questão de Saul que Davi foi apresentado a ele e tocava justamente ali a harpa. Alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, exegetas, eles dizem na verdade que ali era um espírito maligno e que era uma espécie de exorcismo o que Davi fazia com relação a Saul, mesmo sem Davi saber. E por aí você tira o quanto é poderoso o louvor ao nosso Deus. E em 1 Samuel 16, 23 ainda diz, sempre que o espírito mandado por Deus se apodera de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul se sentia aliviado e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Davi também, meus irmãos, ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados de instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros, conforme 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. Os músicos, Emã, Asaf, Etan, deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Uliabe, Maaseas e Benaia deviam tocar as liras, acompanhando o sopro. Matatias, Elifeleu, Miqunéas, Obed-edom, Jeiel e Azazias deviam tocar harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso, conforme 2 Crônicas, capítulo 15, versículos 19 e 22. Observem aí os irmãos que Deus, ele dava justamente um dom para cada pessoa, porque do contrário, meus irmãos, vira bagunça, mas Deus, ele faz tudo organizado. Você vai tocar o instrumento tal, o seu momento é esse, quem irá cantar solar é fulano. Deus, ele escolhe cada um, não é nada por acaso, tudo tem a intenção de Deus, tudo tem a ordem de Deus. E todos os levitas eram músicos, sim, como eu falei, e eles cantavam, meus irmãos, ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então a nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus, segundo Crônicas 5, 12 e 14. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo.
tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Esse era um hino, conforme também Apocalipse 5, versículo de 8 a 10. E o salmista, mais uma vez, no Salmo 104, 33, ele diz: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Você sabe o que é? Você está sendo queimado vivo, por você defender a palavra de Deus, só que você está sendo queimado numa fogueira, está lá amarrado em um tronco, e você sendo queimado, o mau cheiro já subindo, a temperatura subindo, e você cantando louvores ao Senhor. A irmã Euquenta, nossa diaconisa, ela domingo passado pregou pela manhã sobre a reforma protestante, e no meio da reforma protestante, um dos que tentaram moralizar a igreja da época foi justamente John Hus. E John Hus, ele foi queimado vivo, e ele era instigado pelos padres da época, pelos bispos: negue esses seus pensamentos, negue essas suas ideias, negue de que a igreja não tem poder para salvar, que só Jesus, como você diz, é que tem poder para salvar, da salvação eterna, que nós tiraremos você dessa fogueira. E ele começava a cantar, e ele dizia: cantarei louvores ao meu Senhor, pois Ele é o meu Salvador e meu Senhor. Está vendo que eu sou péssimo em música? Mas ele dizia justamente isso, e o fogo consumindo, meus irmãos. Um detalhe, no ano de 2001, o Papa Francisco, ele esteve, me falha agora a memória, o país de John Hus, mas se não me falha a memória, me parece que o irmão pode até puxar aí na internet e veja para mim, por gentileza, mas me parece que é a Suécia, coisa assim, eu não lembro agora direito, mas o Papa Francisco esteve, o Papa anterior a Francisco, ele esteve visitando aquela região, e alguns protestantes da época perguntaram para ele: e com relação a John Hus, ele será perdoado pela igreja, já que a igreja hoje reconhece que errou no passado, cometeu tantos erros? E ele disse: isso não é comigo, isso é com o alto clero, a gente pode ver isso depois. E até hoje, John Hus não foi perdoado pela igreja, mas morreu cantando, louvando ao Senhor. Agora vejam a intromissão do nosso maior inimigo, a história dele no meio da música. Por que que a música bagunçou? Por que que virou tanta bagunça? Por que que apareceram ritmos que não tem nada a ver com a visão bíblica? Por que que apareceram hinos entoados que botam lá o nome de Jesus e Deus no meio e dizem: não, é para o louvor de Deus? Onde muitas vezes, infelizmente, é mais com a intenção de vender. Por que é que hoje nós temos músicas cantadas dentro das nossas igrejas, que foram criadas com bom ritmo, com boa letra, mas tem um detalhe: não são pessoas convertidas a Cristo, são pessoas que se auto-intitulam como cantores gospel, e eles dizem, eles são até honestos, eles dizem: eu não sou cantor evangélico, eu não sou cristão, eu não sou um crente, eu não sou um servo do Senhor, eu sou um cantor gospel. Para quem não sabe, a palavra gospel em inglês significa justamente evangélico. Então vejam só, porque infelizmente o nosso maior inimigo, ele veio para confundir a mente das pessoas, e principalmente dos incrédulos, que não tem uma comunhão, que não tem uma companhia saudável diante de Deus com relação à leitura da Bíblia, não lê a palavra de Deus, e aí infelizmente aceita tudo que é passado para eles. Então vejam: estiveste no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, a jaspe, a safra, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados, conforme o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Nós temos nas comemorações de Natal, meus irmãos, onde que eu comecei a refletir, comecei a observar, porque tantas vezes os corais entoam as mais belas canções e se apresentam pelo mundo afora, em qualquer região do mundo, para homenagear o nascimento de Jesus. E por que não também nós não utilizamos esse mesmo estilo durante outros dias, outros meses nas nossas igrejas? Nós só fazemos isso na época, agora final de ano, Natal.
Mas o nascimento do Senhor Jesus Cristo deve ser comemorado todos os dias em nossa vida. Nós deveríamos, no mínimo 3 vezes no ano, comemorar o Natal. E por conta disso, meus irmãos, eu decidi entender a relação entre a Bíblia e a música. A música é algo que brota da natureza humana. Quantas crianças, ao nascerem, só dormem ao som da música? Hoje pela manhã eu perguntei ao irmão Alexandre: Arthurzinho, você já botou aquela música bem suavezinha? O irmão Antônio já fez de tudo. Arthur não tem jeito não quer deixar a gente dormir mesmo à noite. Eles estão sofrendo, tenho que orar mais por Raíssa e por Alexandre. Estão se adaptando ainda a Arthur. E quantas crianças, meus irmãos, ao nascerem só dormem ao som de música? Pesquisas afirmam que o parto é muito mais tranquilo quando a criança, antes mesmo da concepção, ouve músicas calmas. O ser humano é um instrumento desde que nasce. Qualquer batida com os pés, ruído com a boca, batuque com as mãos, se torna uma música. A vida é música. Cada som tem uma frequência diferente. Isso me lembra muito daquele instrumentista muito famoso chamado Hermeto Pascoal, onde ele pegava qualquer tipo de coisa e mostrava que era música. A chaleira, uma xícara, um pires batendo no outro. Uma vez eu vi ele se apresentando num programa de entrevista e ele mostrando que tudo gera música, tudo leva para a música. Pesquisando mais a fundo, descobri, meus irmãos, que a música existe na eternidade. No princípio, antes da criação da terra ou do ser humano, ela surgiu do mais secreto sentimento do coração de Deus, de ser louvado. Ela simboliza o pensamento do próprio Deus, simboliza a intimidade dele. Deus, que nunca foi criado, mas sempre existiu, formou o seu reino, só havia o reino de Deus, então ele criou os seus anjos. A Bíblia relata em alguns versículos sobre um anjo diferente criado por Deus, um querubim ungido, mais belo e brilhante do que todos os outros. Suas asas eram as maiores, uma criação minuciosa a quem Deus deu o nome especial, algo que vinha de dentro dele, dentro de Deus, algo lindo que elevava essa criatura acima de todas as outras já criadas por Deus. A música e o nome do privilegiado cidadão dos céus a receber essa incrível dádiva era justamente o nosso maior inimigo, o maior inimigo de Deus, chamado Lúcifer, que também era conhecido como anjo de luz. E você pode ver em Ezequiel capítulo 28, versículo 13 a 19, que diz o seguinte: tu eras querubim, dê licença. Tu eras querubim, ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas e andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueados. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois fiz sair do teu meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Conforme Ezequiel 28, 13 a 19. Narra justamente aí a história de como surgiu o maior inimigo de Deus, o diabo. Deus, ao criar Lúcifer, criou também instrumentos musicais para que ele tocasse em seu louvor. Lúcifer não criou a música, ele apenas recebeu do Senhor ao ser criado. Um sentimento de Deus era apenas um instrumento para louvar a honra e a honra do Senhor, a honrar o Senhor. Por isso, ele era tão prestigiado no reino. Lúcifer, que em hebraico significa Helel ben Sachar,
pertencia à ordem dos querubins, a ordem maior dos anjos. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Lúcifer era um músico mestre, ou seja, era mestre em música. Ele deveria usar este dom para a glória de Deus. Mas quando se rebelou contra o Senhor e teve que ser expulso do céu, ele prostituiu este dom e começou a usá-lo para o mal, ao invés do bem. A palavra de guardar, entre aspas, em Ezequiel 28, 14 a 16, significa literalmente quem conduz. Era justamente para ele conduzir, visto que antes da queda de Lúcifer não havia inimigos e nem nada para ser guardado. Era ele que conduzia a adoração a Deus e que leva a pressupor que, como aferidor da medida, ele era o líder em adoração, o querubim mais próximo da perfeição e do amor de Deus. Lúcifer agasalhou em seu coração um sentimento de superioridade. Entra aí a questão da vaidade, e foi justamente aí onde ele se perdeu. Em relação ao próprio Deus, começou a usar da música o seu dom maior para se engrandecer e influenciar outros anjos a se rebelarem contra Deus. Aí surgiu o primeiro pecado. O pecado só pode entrar no reino após a dispensação de um sentimento de Deus. Lúcifer tinha o melhor de Deus e não soube aproveitar. Por isso o Senhor se sentiu tão traído entre aspas. Confiara o seu maior bem a uma criatura e ela o rejeitava. Então Deus tomou de Lúcifer tudo aquilo que lhe tinha dado, tirou os seus dons e ministérios. Lúcifer perdera de uma vez por todas o amor de Deus e fora jogado para fora do céu, junto com a terça parte dos anjos, esta que lhe seguira. Após isso foram criados dois reinos, o reino de Deus e o reino de Lúcifer. E esses anjos é o que os teólogos estudiosos chamam de demônios, que na verdade o diabo ele não habita entre nós, ele tem justamente os seus demônios para tentar nos atingir. Mas é lógico que nós temos Deus conosco e o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz é sobre todo nós. Por ordem de Deus que a música começou a ser usada no culto, segundo Crônicas 29 e 25. Os filhos de Israel tinham uma ordenança divina para se reunirem na lua nova e apresentarem seus sacrifícios à sua adoração, e estes foram feitos ao som da música, conforme Salmo 81, versículo de 1 a 4. Na Bíblia, o primeiro registro sobre música está em Gênesis, capítulo 4, versículo 21. O primeiro ministro mencionado na Bíblia foi Jubal, da descendência de Caim, pai de todos que tocava harpa e órgão. Tumbas reais encontradas na cidade de Ur, da Caldeia, datada de 3.500 a 3.200 a.C., mostram diversas harpas e um mosaico que representa uma mulher a cantar, acompanhada de harpa. Abraão, quando foi ao Egito, encontrou um povo já versado em música, com harpas, liras, bandolins e flautas simples e duplas. O tamboril e a harpa foram mencionados em referência a Jacó e a Labão. A primeira referência bíblica à experiência musical é mencionada no livro do Êxodo, quando Moisés, Arão e Miriam conduziram o povo em sua retirada do Egito, conforme está em Êxodo, capítulo 15, versículo 1, 20 a 21. A música, meus irmãos, continuou tendo papel relevante no meio do povo hebreu, chegando a Samuel. Você pode ver em 1 Samuel, capítulo 10, versículos 5 e 6. E Davi, o suave cantor de Israel, quando atingiu o clímax da música hebreia com seus salmos. Em 1 Crônicas, encontra-se detalhes quanto à função da música no serviço divino, no serviço do reino de Deus. O coro e a orquestra do templo eram constituídos de 4.000 pessoas, treinadas e conduzidas em 24 divisões por Asaf, Emã e Jebutum. Músicos experientes e noviços eram empregados em conjunto, de maneira que era mantida a tradição. Os novos músicos eram treinados para ocupar um lugar dos antigos. Os levitas
eram da tribo de Levi e receberam de Deus o ministério do culto divino. Eram separados, obreiros do tempo integral. Shaf Herzog nos diz que, um estudioso, ele nos diz que era um estudioso israelense. Dos 38.000 levitas, 4.000 foram separados para servir ao Senhor com instrumentos musicais, feitos por Davi. Observamos que os chefes levitas eram citados como músicos. No caso de Quenenias, chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os ensinava porque era hábil, conforme segundo 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 22. E em 1 Crônicas, capítulo 16, 4, 5. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da era do Senhor e de celebrar o louvor ao Senhor e lhes agradecer, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo depois dele, Jeiel, Semiramote, Matatias, Eliabe, Benenias, Obed-Edom e Jeiel com aludes e harpa, e Asaf com símbolos que soavam alto. Apenas o cativeiro fez calar a música hebreia, quando o povo de Deus estava em cativo lá no Egito. Foi realmente um período triste, quando em desespero eles penduraram suas harpas nos salgueiros e lamentaram a impossibilidade de entoar cânticos ao Senhor em terra estrangeira, devido à sua grande tristeza, conforme o Salmo 137. Um parênteses aí, existe um ritmo nos Estados Unidos chamado de soul, um ritmo musical chamado de soul. Ele, na verdade, foi criado entre os escravos negros que saíam da África e eram levados para os Estados Unidos, principalmente a parte sul do país, do qual nós batistas temos maioria lá. A maioria batista está no sul do país, lá dos Estados Unidos. E esse soul também era uma música de lamento. Era, não é? É uma música de lamento. Hoje, eles não entoam muito mais essas músicas em igrejas, mas eles entoam justamente em velório. Eles entoam a música no ritmo soul, lamentando a morte do seu ente querido. Então vejam que tudo casa. Nós tínhamos no passado, lá em 1 Crônicas 16, 4 a 5, o povo de Deus cantando um lamento, justamente quando estavam lá no cativeiro no Egito. Apenas o cativeiro fez calar a música hebreia. Foi realmente um período triste, quando em desespero, isso eu já falei para vocês. Não há referência alguma, meus irmãos, na Bíblia, de que a música tivesse sido usada na adoração ou culto, com o fim de ser apresentado ou apreciada como um fim em adoração em si ou deleite para os ouvidos do homem. Todos os cantos da Bíblia são feitos com inteligência e compreensão das palavras. São revestidas de humildade, reverência e engrandecimento a Deus e aos seus atributos. Por isso, porque nós cristãos evangélicos, em algumas cerimônias, tipo cerimônia de casamento, nós não permitimos que se cante até uma música bonita, tem uma letra bonita, mas que se cante dentro do santuário. Por quê? Porque ela não é de louvor a Deus, ela não serve de adoração. Tudo que nós estamos fazendo aqui essa noite é uma adoração ao Senhor. Então não tem nada a ver eu pegar uma música popular, por mais letra bonita que ela tenha, por mais a melodia que seja muito boa, suave aos nossos ouvidos, não tem nada a ver em nós cantarmos aqui, porque ela não foi feita para o engrandecimento e o louvor a Deus. Essa é a grande diferença de nós cristãos evangélicos para outras denominações também chamadas de cristãs. Na Bíblia, meus irmãos, existem referências a alguns corais. Por exemplo, o coral de Davi, prestem bem atenção, organizado por Davi. 3 cantores eram designados para tocar os símbolos, 8 os saltérios e 6 as harpas. 6 sacerdotes sopravam os tambores diante da arca de Deus. Temos mencionado o nome diretor de coro, que era Quenanias, encarregado de treinar e dirigir o coro, a orquestra e a congregação. O coro de Salomão, organizado também por Davi, 4.000 eram porteiros e 4.000 louvavam ao Senhor com instrumentos que eu fiz, disse Davi, para com eles oferecer louvores. Você pode ver aí em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 5. O coro de Zorobabel, organizado após o exílio, após a saída do povo do Egito para Canaã. E tinham 200 cantores e cantoras, conforme Esdras, capítulo 2, versículo 65.
O coro de Neemias, conforme Neemias 12, 27 e 28, diz: ajuntaram-se os filhos dos cantores. O maior coro descrito na Bíblia foi visto por João na sua visão na ilha de Pátamos. Está lá em Apocalipse 14, versículo 2 e 3, que ele diz o seguinte: e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águias, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres vivos e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra. E isso aí é justamente João, na sua revelação do livro de Apocalipse, onde ele diz que viu justamente esse lindo coral. Esperamos em Deus estar lá, na glória, bem próximo, porque a volta do Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que nós pensamos. Agora um pouco, meus irmãos, para finalizar, a música no Novo Testamento. Já no tempo de Cristo, a sinagoga havia se tornado o lugar principal de adoração para o povo de Deus. Começou como um lugar para o estudo da lei e gradualmente se tornou o centro de adoração para judeus que não podiam frequentar o templo. O culto litúrgico do templo não podia ser duplicado na sinagoga, já que não tinha rito de sacrifício. A música também não podia ser exatamente reproduzida, pois não havia um cantor levita treinado. O coral foi substituído por um único cantor. A cantoria dos salmos foi gradualmente transferida do templo para a sinagoga, o que acabou influenciando as primeiras igrejas cristãs. Lê-se com frequência no Novo Testamento sobre a música nos cultos cristãos. Paulo e Silas cantaram na prisão. Paulo aconselhou os colossenses: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, conforme Colossenses 3,16. Tiago, irmão de Jesus, ensinou: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores, conforme Tiago, capítulo 5, versículo 13. A Bíblia termina com música, pois o livro do Apocalipse, como vimos o profeta João, fala de harpas, trombetas e cânticos, reunidos num coro de louvor ao Senhor, o lindo coral. E temos também a música no ministério de Jesus, o cântico de Maria, conforme Lucas, capítulo 1, versículo 46 e 55. Zacarias e Lucas, capítulo 1, versículo 67 e 79. De Zacarias, dos anjos, e o de Simão, conforme Lucas 2, 28 e 23. São a confirmação de que a chegada do Messias foi cercada pela adoração. Eles cantaram ao Senhor, no caso de Maria, Zacarias e dos anjos. Nunca poderemos, meus irmãos, separar os cânticos da pessoa de Cristo. É algo impossível. E como ele foi criado em berço judaico, sua infância e adolescência fora repleta de música. Viveu em volta de música. As referências de música no ministério de Jesus não são numerosas. Todavia, isso não é um indício de que ele considerasse a música como algo de menor importância. A música no ministério de Paulo, em Atos, Paulo, no capítulo 16, 25, ele diz: existe o relato de quando Paulo e Silas cantaram na prisão. É uma das passagens do Novo Testamento que mostram o poder da mensagem da música e dos hinos. Enquanto eles estavam sofrendo, sendo torturados, eles estavam cantando. Naquela noite não houve sermão na prisão filipense, apenas uma reunião de oração e um culto cantado. Não se sabe que cânticos foram entoados, mas qualquer que tenham sido, contribuíram para o início de um avivamento. O portão da prisão se abriu, mas os 2 missionários não saíram da prisão. No episódio, o carcereiro e toda a sua família creram no Senhor e foram salvos, conforme Atos, capítulo 16, versículo 25 e 34. Na aplicação, meus irmãos, da palavra nessa noite, poderíamos perguntar: qual a diferença então, irmão Antônio, entre louvor
e adoração, entre louvar e adorar. Resumindo, o louvor é o ato pelo qual o homem glorifica a Deus com alegria, com palmas. Podemos aprender mais sobre o louvor em vários dos salmos, como o Salmo 30, o Salmo 30, o Salmo 33, o Salmo 34 e assim por diante. Já a adoração é a manifestação do homem que se reverencia à grandiosidade de Deus, onde ele assume a sua infinita inferioridade diante da glória de Deus. É bom lembrar, meus queridos, que é impossível ler a Bíblia e passar por cima da quantidade impressionante de versículos que mencionam a música, os cânticos, os cantores, o louvor e a adoração, como também o regozijo, que em muitos casos significa, no hebreu original, cantar, que significa gozo. E os instrumentos de música, aqui e acolá, vemos referência a todas estas atividades, dando-nos a entender que é algo muito importante para Deus. Considere o seguinte, 2 pontos. Qual é o maior livro da Bíblia? Preste bem atenção a essa pergunta. E nós temos os Salmos, o livro dos Cânticos. Salmo 100, versículo 2 diz: venham diante de sua presença com regozijo. E a palavra hebraica que se emprega aqui para regozijo é o hamash, que significa gozo, clamor retumbante. Gritar com gozo. Hamash vem da palavra hebraica, que significa em gozo, em júbilo, em louvor, em cântico. Por algum motivo, baseado nessa palavra hebraica, a tradução da Bíblia em inglês diz: venham diante de sua presença com cânticos. De acordo com esse versículo, o Senhor ordena que a maneira pela qual devamos nos chegar a Ele é através de retumbantes clamores de júbilo e com cânticos. Você pode chegar diante de Deus, se derramar. Tem até um hino, né, que diz: venham me derramar. A música, meus irmãos, finalizando, o canto, o louvor e a adoração tem um lugar muito importante no coração de Deus, de tal maneira que a Bíblia menciona essas palavras e outras relacionadas a estas aproximadamente 800 vezes, para os irmãos terem uma ideia. Seria muito bom que nós tivéssemos o data show. Está fazendo falta, né, Léo? Esperamos em Deus solucionar isso o mais breve possível. A nossa igreja está sem o data show, e quando eu sempre elaboro meus sermões, eu elaboro para que os irmãos participem, lendo, vendo algumas ilustrações e etc. Mas infelizmente, como estamos sem, nós temos aqui esse livro, do qual me baseei para trazer essa breve palavra nessa noite para vocês. Por que devemos cantar os salmos? O autor, tem 3 autores, que é Joel Bick, Thierry Johnson e Daniel Heide. São todos 3 presbiterianos, mas é um livro muito interessante, muito bom. Você pode encontrar, eu acho muito difícil achar em livraria, mas você pode achar através da estante virtual. Escrevam aí, estante virtual, procure lá no Google, você vai achar. Então você pode justamente colocar o nome do livro, quando perguntar que livro você procura, aí você coloca: por que devemos cantar os salmos? E que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, e que você, nos momentos alegres, cante, nos momentos tristes, cante, e mesmo se está alegre ou triste, continue cantando. Eu lembro que uma vez, quando nós estávamos lá no Engenho do Meio, tinha um irmão, filho do diácono Marinho. O irmão Marinho era um diácono bem engraçado. Ele chegava à porta e ele dizia: você quer o quê? Você quer a paz do Senhor ou bom dia? E eu, brincando com ele, eu dizia: os dois estão muito bem, pode passar os dois para mim, que eu quero, que eu aceito. E o filho desse irmão diácono, irmão Marinho, eu não lembro o nome do filho dele, mas ele era segurança. E ele disse que certa feita o ônibus quebrou na metade do caminho. Ele ia trabalhar em aldeia, ele tomava conta de uma chácara. E ele disse que saiu, só não tem ônibus, não tem carro. Na época não existia Uber, era só táxi. Táxi era muito caro. Ele disse que se pagasse o táxi ia ser a semana toda do que ele vai lucrar, do que vai receber. Então ele disse: voltar para casa eu não vou mais, não vou esperar que o ônibus aqui, alguém quando vir consertar já tenha amanhecido o dia. Eu vou andando, e ao chegar lá no meu trabalho,
eu chego em paz. Mas enfim, e ele disse, mas é um local realmente escuro, o que é que eu vou fazer? E ele disse que Deus tocou assim na sua mente, disse, cante. E ele começou a cantar em voz alta, meus irmãos. Você já imaginou um camarada no escuro, cantando por ali? O Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ou nada me faltará? Você já imaginou? E ele disse que saiu cantando por ali afora. E eu me arrepio quando eu falo. Quando chega alguns metros à frente, lá vem 3 camaradas, na visão dele, até uma espécie de um preconceito, mas ele disse que tinha certeza que não eram pessoas de bem. E esse camarada chegou para ele e fez, boa noite. Aí ele, boa noite. Disse logo, Deus abençoe vocês. Está indo para onde? Disse, vou para o trabalho. Vou trabalhar. Trabalhar onde? E ele disse, eu vou ter que dar satisfação. Tem 3 camaradas da minha frente, eu sozinho aqui. Ele disse, eu trabalho na chácara tal. Ah, sim. E você está armado? Ele disse, não uso arma. Só quando chego lá é que o chefe me entrega a arma, o rendeiro. Aliás, o que eu vou render. Tá certo. Vai-te embora, viu? Assim, nessa linguagem. Vai-te embora, viu? Aí ele, obrigado, Deus abençoe vocês. E aí um dos 3 olhou para trás e fez, e tu toma muito cuidado para não ser assaltado, viu, da próxima vez. Ou seja, esse homem foi cantando porque por dentro dele, ele estava ao mesmo tempo clamando a Deus que o protegesse. E Deus o protegeu. Então cantem a Deus, louvem a Deus. E nós iremos cantar justamente agora, né, irmã Vera? Iremos louvar a Deus finalizando esse culto. Vamos ficar de pé. Qual o hino, irmã Vera? Do cantor cristão, 272. 272 do cantor cristão. Vamos cantar, meus irmãos, para despertar aí. 272 do cantor cristão. 78. Isso, obrigado. Pronto, o título do hino é Cantai. Amor do Pai que
Continuem de pé, meus irmãos. Mais uma vez, meus queridos, valorize o boletim da sua igreja. O boletim, ele é caro. O boletim, ele custa tempo. Nós temos uma equipe responsável para elaborar esse boletim, para digitar, para imprimir. Então, o nosso desejo é de ver cada irmão valorizando. Eu conheço alguns irmãos até que colecionam, guardam. Se você pedir a ele boletim de 5 anos atrás, ele tem guardado. Então, valorize. A história da sua igreja está narrada no boletim. Quando eu escrevi um livro de história, a base principal para escrever esse livro foi justamente os boletins que muitos irmãos me entregavam, boletim de 1900 e antigamente. E não esqueçam, meus irmãos, de orar pelas famílias enfermas e por alguns irmãos enfermos. Não deixe de orar, como também pela família pastoral. E reforçando, meus irmãos, também não esqueçam da questão de donativos para a cesta básica. Tá? Para quem chegou depois, eu falei logo no início de que se as cestas básicas fossem entregues hoje, a metade não seria entregue, porque estamos com baixo índice de donativos ali. Então, se caso também o irmão queira dar em dinheiro, em espécie, procure a diaconisa Elkenita e ela compra justamente o que está mais precisando, tá? O mês passado nós fizemos isso, vez por outra a gente faz isso, esquecemos, eu sei que o dia a dia não é fácil nosso, mas façam isso, não deixe de colaborar. Procure a diaconisa Elkenita e pergunte de que forma, de que maneira também você pode colaborar. Agradecendo a Deus pela presença de cada irmão aqui, Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus dê a vocês uma semana de alegria, uma semana de paz, uma semana de livramento, uma semana de boas realizações, uma semana de excelentes novidades, né? Para quem fez concurso público e está esperando o chamado, que seja chamado, está esperando ser aprovado, que seja aprovado, que os exames que você fez dê negativo para quando tiver de ser negativo, dê positivo para algumas vezes que você quer que dê positivo, o exemplo, gravidez, por aí, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus opere na sua vida, que Deus realmente esteja do seu lado, esteja em seu coração, em sua mente, durante não só essa semana, mas todos os dias. Coloque Deus em primeiro lugar, coloque Jesus Cristo no seu coração, na sua mente, para você poder viver melhor. Sem Cristo, você não pode fazer absolutamente nada. Foi justamente Ele que falou que sem mim, nada podeis fazer. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar nesse momento. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por cada servo teu aqui presente. Ó Pai, tu sabes, ó Deus, o que cada um está passando. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor os sondas. O Senhor sabe, ó Deus, as suas fraquezas. Sabe, ó Deus, as suas intenções. O Senhor conhece, ó Deus, na mais profunda intimidade os teus filhos aqui presentes. Ó Senhor, realiza os seus sonhos de acordo com a tua vontade. Ó Pai, retira qualquer tipo de maldade, de perversidade, que venha, ó Deus, querer atingir os teus servos. Pai, vá ao encontro daqueles que estão enfermos, vá ao encontro, ó Deus, daqueles que estão impossibilitados de vir à tua casa por enfermidade. Ó Deus, que o Senhor seja com os nomes citados no culto da manhã e agora no culto da noite, com os nomes que estão postos no boletim, que o Senhor seja, meu Senhor, com aqueles que estão internados, com aqueles, ó Deus, que estão acamados, com aqueles, ó Pai amado, que estão enfermos, mas ainda estão em casa. Ó Senhor, coloca o anjo teu em volta deles, que a tua mão, ó Deus, nesse momento, seja miraculosa na vida dessas pessoas, que eles se libertem, ó Deus, de qualquer tipo de mal, mas principalmente também, ó Deus, que eles saibam que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor, o único Salvador, que esses, ó Deus, que estão sendo citados no boletim não tenham conhecimento da tua palavra, que não conhecem o teu evangelho, que não têm intimidade com o teu filho, que em nome desse teu filho, o Senhor Jesus Cristo, eles abram os olhos, ergam a cabeça, se ergam, ó Deus, e abram os olhos para os céus, e possa dizer que de hoje por diante, ele, a sua casa, a sua vida servirá ao Senhor. Ó Pai bendito, que o Senhor continue nos protegendo, nos fortalecendo, seja com essa igreja, ó Deus, toma conta dessa igreja, seja com cada membro dessa igreja, seja com cada ministério dessa igreja, seja, ó Pai amado, com o triunfo dessa igreja, com a cavalgada dessa igreja, com as pretensões dessa igreja. Ó Pai, dai ânimo, alegria, façamos, ó Deus, membros aqui ativos, que sejam sedentos da Tua palavra, que tenham vontade de trabalhar, que tenham vontade todos os dias de trabalhar em prol do Teu Evangelho,
que a sua intenção seja de salvar almas para o teu reino, de conquistar almas para o teu evangelho, que haja, ó Deus, um ardor missionário na vida de cada um. Ó Pai, seja com aqueles dizimistas, com os ofertantes, com os contribuintes, meu Senhor, seja com o seu pão de cada dia, seja com a sua fonte de renda. Tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que não têm ainda um emprego, que não têm um trabalho fixo, mas que o Senhor tem prometido a eles e tem lhe dado sustento de alguma forma, de alguma maneira. Ó Pai bendito, Pai amado, que o Senhor seja, ó Deus, com aqueles irmãos que infelizmente não têm ainda, ó Deus, uma forma de contribuição, e nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor ainda essa semana faça com que as portas de emprego abram para eles, faça com que, ó Deus, uma promoção seja dada a cada um, que eles sejam reconhecidos no seu trabalho, que o seu trabalho, o seu silêncio faça mais barulho do que o seu dia a dia, e que eles possam ser, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecidos pela sua liderança, e que possam ocupar uma função maior e melhor, que ele também possa vir, ó Deus, quiçá no próximo domingo, vir aqui à frente dar o testemunho, como aquela irmã deu a semana passada, que foi chamada lá para São Paulo, porque ela tinha sido aprovada no concurso público e não tinha nenhum tipo de chance de ser convocada, mas o Senhor trabalhou, o Senhor lutou por ela, e o Senhor agraciou, o Senhor ofertou ali o chamado, e ela já tomou posse, ó Deus, daquele trabalho. Faça isso, ó Deus, continue fazendo no nosso seio, no nosso meio, não só com os irmãos aqui presentes, mas com aqueles que estão em casa, com aqueles que vão assistir esse culto. Tu sabes, ó Deus, o que é melhor para nós. Nós não sabemos como pedir. É o Teu Espírito Santo que intercede por nós de forma maravilhosa, levando os nossos pedidos até o Teu trono da glória. E é por esse Espírito Santo, ó Deus, que nós entregamos todas as orações dessa noite, todas as petições dessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém, amém. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos. Só um detalhe, os irmãos não esqueçam da pesquisa de interesse para cargos da igreja, nova diretoria 2023, não esqueçam, procure a irmã Elizabeth, educadora religiosa, para pegar a sua fichazinha, não esqueçam, irmão, levar e trazer de volta, até sexta. Não, primeiro eu falei, a questão do mantimento, falei.